Então, vamos lá, falar de equações do plano. Equações do plano, quem mais está chegando? Maria Clara também chegando. Equações do plano. O capítulo fala a respeito de retas e planos, né? Então, mais na frente, a gente vai falar a respeito de retas também. Então, ele começa falando sobre a equação geral do plano. Então, essa equação geral, nessa seção 4.1.1, ele começa relembrando como que seria a equação de uma reta, tá vendo? A equação de uma reta é do tipo y é igual a x mais b, né? Seria a função linear, né? Você pega uma função f de x da forma ax mais b, isso aqui vai dar... Vitória Chagas chegando. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai fornecer para a gente uma equação de uma reta. Então, é a mesma coisa que está escrita aqui, né? Por mais que está disfarçado aqui, né? Emily também chegando. Esse início da aula toda hora é interrompido, né? O pessoal está chegando ainda. Então, essa aqui é a equação da reta, que a gente conhece lá desde o curso de cálculo 1. Então, é a mesma coisa desse formato aqui, né? Só que está escrito de uma maneira diferente. Se você pegar, por exemplo, aqui tem esse AX mais BY, né? Se você colocar um BY aqui, ó, se multiplicar por B, só renomear as constantes, ou seja, essa equação aqui, ela é idêntica a essa, a menos de constante, né? A menos de constante. Então, essa aqui é a equação da reta, aí o que muda, né? Assim, ó, no plano, a equação geral de uma reta é dada dessa maneira. Então, imagina aqui que você tem o R2. Saulo chegando. Você tem aqui o R2. Então, aqui no R2, qualquer equação de uma reta, digamos assim, né, é dado com essa carinha aqui, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Então, essa é a equação da reta no plano. Agora, no espaço, agora que muda, tá vendo? No espaço, um plano é um conjunto dos pontos, tá vendo que agora eu estou no espaço? Então, agora eu vou ter o quê? Eu tenho 3 coordenadas, né? Eu tenho x, y, z, e aí eu vou ter uma equação de um plano aqui, ó. Então, eu vou ter um plano aqui no espaço. Então, os pontos desse plano, eles têm 3 coordenadas. Ele tem a coordenada x, ele tem a coordenada y, e ele tem a coordenada, vou colocar de outra cor aqui, ó. Ele tem a coordenada x, aqui em azul, ele tem a coordenada y, aqui, ó, x, y, e ele tem a coordenada z, aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, P de x, y, z, Juan chegando. Quando você pega todos eles, quando você pega todos esses pontos aqui, ó, todos esses pontos aqui, que satisfaz essa equação, tá vendo que a equação do plano agora, ela vai ser bem parecida com a equação da reta, a diferença é que agora a gente vai colocar uma coordenada a mais, tá vendo que a reta eu tenho o AX e o BY, aqui eu tenho o AX e o BY também, tá vendo? A reta eu tenho o AX e o BY, aqui eu tenho o AX e o BY também. Só que aqui eu tenho uma constante, aqui eu tenho uma constante. Só que aqui eu tenho uma variável a mais, né? Que é a variável z. Então, toda vez que vocês verem a equação desse jeito, né? Onde esse A, B, C e D são constantes, isso aqui é que a gente chama de equação geral do plano. Ficou clara a equação geral do plano? A fórmula dela? Por enquanto, né? Pode abrir o microfone e responder, viu, gente? Ou digitar OK no chat. Isso é de qualquer plano mesmo? De qualquer plano. A equação geral de qualquer plano a equação geral é dada por essa fórmula aqui, ax mais by mais cz mais d igual a 0. É a equação geral. Assim como essa aqui era a equação geral da reta, para qualquer reta no plano, né, escolhendo as constantes a, b e c, você consegue desenhar qualquer reta com essa equação aqui, isolando o y, né? Beleza? Se você pega aqui, ó, você tem ax mais by mais c igual a 0. Então, by é igual a c, menos ax, né? Menos ax que foi para o outro lado, menos
AX, que foi para o outro lado, menos C. Então, quem que é o Y? Menos A sobre B, né? Menos A sobre B, menos C sobre B. Opa, X, né? Então, essa equação aqui, tá vendo que está no mesmo formato dessa aqui, equação da reta? Só que agora a gente tem outras constantes, tá vendo? Você tem uma nova constante, você tem uma nova constante, você pode renomear. Então, isso aqui é a equação da reta normal, né? Você faz qualquer reta no plano, né? Com essa equação. Para desenhar qualquer plano, você vai utilizar essa equação geral aqui. Então, existe uma analogia entre uma reta no plano e no espaço. No plano, a equação da reta é determinada se forem dados sua... Observe, ó. Lembra que lá no curso de cálculo 1, para fazer a equação da reta, se você tem dois pontos dessa reta, logicamente, né, você tem, sei lá, x1, y1. E se você tem, por exemplo, x2, y2. Dado dois pontos aqui, você consegue calcular usando o teorema de Pitágoras, você encontra a inclinação, não é isso? Se você te dá dois pontos da reta, você consegue encontrar a equação da reta. Você consegue, a tangente desse ângulo é exatamente esse coeficiente angular. Esse B aqui é exatamente onde é que ele corta aqui, que é quando o x é zero e tal. Você consegue determinar a equação da reta no plano apenas utilizando dois pontos, né? Ou um ponto e um vetor diretor, porque a equação da reta também vocês poderiam tentar ver ela dessa maneira aqui, ó. A equação da reta poderia ser a reta x, poderia ser um ponto inicial, mais uma constante vezes um vetor diretor. Ou seja, qualquer reta no plano, imagine que você tem um ponto x0 aqui, ó. Imagine que você tem um vetor v, que é o vetor diretor. Então, é possível você construir, tá vendo esse lambda que aparece aqui, ó? Esse lambda aqui é um número real. Então, se você pega ele positivo, negativo, por exemplo, você pega ele positivo, você vai maior do que 1, você vai para esse lado daqui. Se você pega ele negativo, você vai fazer essa parte de cada reta, ok? Você consegue fazer a equação da reta dessa maneira também. A gente vai ver mais para frente, chamadas equações na forma paramétrica. Então, se você tem dois pontos, qual que é a analogia que a gente tem? Ó? No plano, a equação da reta é determinada se foram dados o quê? Sua inclinação e um de seus pontos. Então, se você tiver um ponto e a inclinação, você determina a equação da reta. No espaço também, a gente vai precisar de uma coisa semelhante, tá vendo? No espaço, a inclinação de um plano... Como é que você vai falar da inclinação do plano agora, né? Porque a inclinação da reta, a gente usava o quê? A tangente do ângulo, né? Para poder ver a inclinação da reta, se ela era crescente, se ela era decrescente, esse tipo de coisa, não era? Agora, no espaço, como é que seria, como é que a gente vai interpretar essa inclinação aqui, ó, do plano, né? Ele vai ser caracterizada por um vetor perpendicular, que a gente vai chamar de vetor normal, tá vendo? Ao plano. E a equação do plano é determinada se te der o quê? Do mesmo jeito lá da reta, né? A reta eu precisava de um ponto e a inclinação. Né? Esse ângulo θ aqui. Se eu te dei esse ponto x0, y0, e te dei a inclinação aqui da reta, você consegue determinar a reta. Agora, no espaço, o que eu vou precisar para me ter a equação de um plano aqui no espaço? Eu vou precisar de um ponto, só que esse ponto agora ele vai ter a carinha x0, y0, z0, e eu vou precisar de um camarada chamado de vetor normal. Esse vetor normal é um vetor que faz, a gente vai ver daqui a pouco, é um vetor que faz 90 graus, não sei se vocês dão para ver aí. É um vetor que faz 90 graus com qualquer reta do plano. Imagina você tem uma reta aqui no plano. Então, esse vetor aqui, ó, ele vai fazer 90 graus, vai fazer um ângulo reto, né? Ele é perpendicular ao plano. O que significa ser perpendicular ao plano? Significa que ele está, imagine que o celular aqui é o plano, então o vetor normal seria a caneta aqui, ó. Ele faz 90 graus apontando para cima. Logicamente, se o plano estiver assim, então o vetor normal vai ter que estar assim, entendeu? Ele vai ter sempre que fazer 90 graus com o plano. Então, essa é a característica para a gente poder determinar quem que seria a equação do plano. Então, eu preciso de um ponto e um vetor normal. Ficou claro? Sim. Eduarda, Rafael. Os outros aí estão claros, gente? Emily também.
Vitor, sim, sim. Ana Caroline também. Beleza. Se tiver dúvida, gente, vocês podem interromper a qualquer momento. Maria Clara também. Então, aqui, ó, o desenho que o livro traz, né? Bem melhor do que o meu lá, né? Imagine que você tem o plano, esse plano aqui em azul, que é o plano que ele está chamando de pi. Geralmente a gente dá a letra. Maria Clara falou o quê? A internet está horrível aqui. Mas tá. É só. A transmissão tá ruim para. É só para Maria Clara? Tá gravando, depois eu posto a aula. Ou a transmissão tá boa, para quem tá com a internet boa aí. Eduarda falou que tá boa. Luiz Henrique também. Stanley também tá boa. Maria Clara falou que tá cortando a voz. Isso é chato, né? Emily Verônica tá boa. Ixi, que pena, hein, Maria Clara? Que é horrível assistir aula com. Aqui tá tranquilo também, pro Vitor. É ruim quando fica travando, né? Então, aqui, ó, a equação do plano. O vetor normal, igual eu falei para vocês, ele faz 90 graus, tá vendo? Aqui, ó, 90 graus. Exatamente, ele está fazendo 90 graus com qualquer vetor que tem aqui, ó, independente, qualquer vetor que tem aqui no plano, ele vai fazer 90 graus, né? Com esse, com esse. Esse aqui ficou quase em cima, não dá para desenhar o ângulo reto. Então, ele faz esse vetor normal aqui, as coordenadas dele é A, B e C, e o ponto aqui em questão é o ponto P0, dado por x0, y0 e z0. Então, qualquer vetor aqui, ó, por exemplo, se eu pegar o vetor PP0, que é o vetor x menos x0, y menos y0 e z menos z0, esse vetor aqui, a gente vai ver mais agora na próxima página, que como ele é perpendicular ao normal, então quando você faz o produto interno desse camarada com esse aqui, então é de se esperar que valha zero, né? Se o camarada é perpendicular um ao outro, e é daí que nasce a equação geral do plano. Quer ver? Ó? A proposição que a gente vai ver aqui, ó, é exatamente isso aqui. Ó. A equação geral de um plano π que passa por um ponto P0 e tem vetor normal com essas coordenadas, A, B, C, é dada dessa maneira. Lembra que essa aqui foi como que a gente definiu a equação geral do plano. Só que aqui tem um adendo a mais. Está vendo esse D que aparece aqui? Ó? Ele não é uma constante qualquer. Então, dependendo das coordenadas do vetor normal, tá vendo que as coordenadas do vetor normal são exatamente os camaradas que acompanham o x, o y e o z, tá vendo? Então, esse D, ele tem que valer exatamente esse número aqui, ó. Menos AX0, menos BY0, menos, tá vendo que esse menos aqui, ele multiplica todo mundo, né? Menos CZ0. Por que que isso é verdade? A explicação vai estar aqui nesse desenho aqui, ó. Vamos dar uma limpada aqui para vocês verem. A explicação vai estar nesse desenho aqui, por quê? Ó, imagine que você tem esse vetor aqui, ó. Esse é o vetor normal, ele faz 90 graus com o vetor PP0. Vamos escrever PP0 aqui, ó. PP0, ou na verdade P0P, vamos, só para manter a ordem, vamos colocar ponto final, esse aqui é o ponto final do vetor, e esse aqui é o ponto inicial. Então, vai ser, o vetor vai ser P0P, que na verdade é P OP menos OP0, que nada mais é do que a subtração do ponto final menos o ponto inicial. Ou seja, você vai pegar o vetor x, y, z e vai subtrair do vetor x0, y0, z0. Então, quando você faz isso, coordenada a coordenada, você vai ficar com x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Então, esse é o vetor, é as coordenadas do vetor P0P. Então, você sabe que o vetor P0P, ele faz 90 graus com o vetor normal, ou seja, ele é perpendicular. Se ele é perpendicular, a gente aprendeu que o produto interno vale quanto, gente? Zero. Zero, exatamente, Lucas. Vale zero. Então, vamos lá, vamos colocar as coordenadas, ó, x menos x0 é a primeira coordenada, x menos x0, y menos y0, z menos z0.
vou fazer produto interno com o vetor A, B, C. Então, primeira coordenada com primeira coordenada, não é? A que multiplica x menos x0, mais segunda coordenada com segunda coordenada. A gente aprendeu isso no produto interno, não foi isso? B que multiplica y menos y0 e mais terceira coordenada com terceira coordenada. Então, C que multiplica z menos z0. Distribuindo essa coisa, vai dar quanto? Ó, vai dar AX menos AX0 mais BY menos BY0 mais CZ menos CZ0. Ó, tudo isso tem que ser igual a zero, né? Então, vamos reescrever aqui, ó. AX, vamos pegar esse, vamos pegar o BY, e vamos pegar o CZ. O que sobrou? Menos AX0 menos BY0 menos CZ0 igual a zero. Então, por isso que a gente chama essa coisa aqui toda, ó, de D. Tá vendo? Isso aqui é exatamente o D da equação do plano. Então, ficou AX mais BY mais CZ. Colocou o menos em evidência, tá vendo? Ó? O D, na verdade, é ele negativo, né? Então, mais D igual a zero. Onde o D é exatamente esse pessoal negativo, né? É exatamente o que está falando aqui na proposição, tá vendo? Pegou o produto interno desse vetor, deu zero, distribuiu, tá vendo? E aí esse camarada aqui é exatamente o D. A gente acabou de mostrar essa proposição que fala a respeito da equação geral do plano. Ficou claro? Eduarda, Rafael também ficou. Jennifer chegando agora, Kaique também chegou, Ramone está participando, tem o Pedro Henrique, Caio Lucas, Lucas Ribeiro. Não tá, Maria Clara não está conseguindo acompanhar, oh, que pena, viu? Mais ou menos, Lucas Rocha, cheguei um pouco atrasado. Tá caindo demais. Você tá usando Mastercard, não, né? Ai, ai. É propaganda negativa aqui. Espero que não tenha ninguém da empresa aqui na aula, não. E ó, pra você ver, não é que é? Meu Deus do céu. Usa os dados móveis, geralmente a Vivo costumava ser melhor, viu? Pelo menos aqui em casa, quando eu tinha Mastercard, aí, graças a Deus, eu troquei. A Vivo ficava melhor, tinha hora, viu? Os dados móveis. Eu roteava, né? E funcionava melhor. Bom, aqui algumas ilustrações do que significa o plano, só para a gente ter uma ideia do que a gente está fazendo. Logicamente, isso aqui são casos particulares, logicamente, ó, pra você ver, ó. Nesse caso aqui, ó, esse primeiro plano aqui, ó, AX mais D igual a zero, eu estou pegando uma coisa bem, porque a equação geral é AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. O que eu estou fazendo? Eu estou zerando essa parte aqui, ó, tá vendo? Se eu estou zerando essa parte, significa que o Y e o Z, tá vendo? O Y, o plano Y e o plano Z. É esse plano aqui, ó, tá vendo? Esse plano aqui, ó. Esse plano aqui é o YZ. Então, ele ficou livre para ser qualquer coisa, né? Se eu estou zerando essa parte, então, qual que é a condição que eu tenho? A condição que eu tenho é que o AX mais D tem que ser zero, ou seja, o X tem que valer menos D sobre A. Então, você vem aqui e marca menos D sobre A, tá vendo? Menos D sobre A. O X tem que valer menos D sobre A. Então, todos os valores... Logicamente que o plano não é só esse pedacinho aqui não, viu, gente? É só para ilustrar. Logicamente que ele se estende para cá, ele se estende para cima, ele se estende para baixo, ele se estende para cá. É infinito. Ele é paralelo a esse plano ZY aqui, ó. Só desenhou um pedacinho aqui, né, para poder exemplificar. Por quê? Porque aqui o X ele tem que estar sobre essa reta aqui, ó. O X tem que estar sobre essa reta menos D sobre A. E o Y aqui e o Z, eles vão ficar livres para ser qualquer coisa, né? Ou seja, o X ele tem que estar aqui em cima dessa reta. O Y aqui ele pode ser qualquer coisa. E o Z aqui subindo também pode ser qualquer coisa lá no eixo do Z, né?
Tranquilo? Então, é só uma ilustração do que significa um plano. O plano o quê, Lucas? No caso, o CZ, o BY e o CZ é zero porque o plano é paralelo a esses eixos? Estou vendo essa mensagem aqui agora. Não é que o plano é paralelo ao plano YZ. Não é paralelo, se bem que vai ser paralelo ao eixo, especificamente, sua pergunta, né? Mas ele vai, além de ser paralelo ao eixo, ele vai ser paralelo ao plano YZ. Entendi. Ok? O Felipe também chegando. Então, esse aqui é um caso particular. Outro caso particular seria esse plano aqui, ó, BY, ó, BY mais D. Observe que agora quem está livre é o quê? É o X e o Z, né? Porque o X e o Z aqui ficou livre nessa segunda figura, tá vendo? Ó? O X aqui, ó. O X aqui está livre e o Z também está livre. Mas o Y ele tem que valer exatamente esse valor aqui, ó. Ele tem que estar sobre essa reta. Porque, ó, BY mais D igual a zero significa que o Y tem que ser menos D sobre B. Então, tá vendo esse valor aqui? O Y tem que valer exatamente esse valor. Então, por isso que o plano ele tem que estar localizado exatamente nessa posição aí, né? Ele como é que fala? Ele é paralelo a esse plano aqui, ele é paralelo a esse plano aqui, ó. O plano dado, coordenado por X e Z. E a outra possibilidade, que também podemos desenhar, seria uma espécie de tampa, né? Ou seja, essa terceira possibilidade aqui, ó, é quando você tem o X agora, ó, o X e o Y estão livres para ser qualquer coisa, que seria o chão, tá vendo? Mas só que o Z aqui tem que ser menos D sobre C. Então, o Z tem que valer exatamente esse valor aqui. Então, esse plano, logicamente, ele vai vir para cá, 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 né? Vai ficar paralelo ao plano XY, né? Mas a altura dele tem que ser exatamente menos D sobre C. Ficou claro os casos particulares de plano? Tranquilo, gente? Podemos ir? Ó, outros casos aqui, né? Aqui tá um pouquinho... Observe que os desenhos vão ficando mais complicados de se fazer, né? Porque tem hora que não é... Lucas e Eduarda, tá ok? Tem hora que não é tão simples desenhar um plano, né? Por mais que seja... O plano seria a superfície mais simples de se desenhar, para ser sincero, né? Porque, como envolve o espaço tridimensional, então, isso aqui são na verdade, equações de superfícies, né? Porque... Aqui, nesse caso aqui, ó, por exemplo, esse primeiro aqui, ó. Nesse primeiro aqui, observe que o AX, a parte AX da equação geral do plano, ele não tá aqui, né? Então, significa que aqui no X aqui pode ser qualquer coisa, tá vendo? Ó? O X está livre para ser qualquer coisa, mas o Y e o Z, eles não estão livres para ser qualquer coisa. Então, como é que a gente chega na equação para saber como que é o formato do plano, né? Então, você tem BY mais CZ mais D igual a zero. Então, isso aqui é a equação de uma reta. Lembra da equação da reta? Lá no início, era AX mais BY mais C igual a zero. Isso aqui era a equação de uma reta no plano, né? Só que no plano XY, né? Porque as variáveis aqui é a variável X e a variável Y. Então, isso aqui é uma equação de uma reta no plano o quê? YZ, concorda? Tá vendo o plano YZ aqui, ó? Tá vendo a equação da reta aqui, ó? Lógico que eu desenhei só um pedaço dela, mas ela continua aqui, ó. Qual que é a equação dessa reta? A equação dessa reta é exatamente BY mais CZ mais D igual a zero. Então, observe que agora eu tenho restrição tanto para o Y e o Z, eles não estão livres para ser qualquer coisa, igual era no desenho passado, né?
Agora eu já tenho um link onde o y depende do z, né? Você pode isolar o y em função do z, ou isolar o z em função do y para obter a equação dessa reta aqui, ó. Aí, para poder encontrar essa inclinação aqui, inclusive, e tudo, né? Vai depender dos valores dessas constantes, né? B, C e D. Então, o plano vai ter que obedecer o quê? O Z tem que valer exatamente esse valor aqui, tem que cortar exatamente nesse valor. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. O Z, ele vai ter que cortar exatamente nesse valor. E o Y vai ter que cortar exatamente nesse valor aqui, ó. Então, o Y vai ter que obedecer esse valor aqui toda a vida, tá vendo? E o Z vai ter que obedecer esse valor aqui, menos D sobre C, toda a vida. E o X está aqui, ó, livre, leve e solto, né? O X pode ser qualquer valor. Então, esse plano está inclinado de jeito, logicamente, ele estende para cá, estende para cá, estende para cá, estende para cá. E essa é a equação com duas variáveis, né? Ou seja, deixando uma variável livre e utilizando duas variáveis. Da mesma maneira, eu posso utilizar essa outra aqui do meio, ó. Essa outra do meio, quem está livre? Ó, quem está livre agora é o y, tá vendo? O y está livre aqui, ó. Por que o y está livre? Porque nessa equação aqui o y não aparece. Lembra do termo by? O by não tem nessa equação. Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma equação. Isso aqui é uma equação da reta. Da reta, né? No plano o quê? No plano XZ, não é? No plano XZ. Tá vendo essa reta aqui, ó? Ela tá indo desde aqui, ó. Tem um pedaço. Opa, tá ruim. Ela faz aqui, né? E ela continua lá também, né? Então, a equação dessa reta aqui é a equação da reta AX mais CZ mais D igual a zero. Ela tem que cortar o Z exatamente nesse valor, igual a zero. Ela tem que cortar o Z exatamente nesse valor aqui, ó, menos D sobre C. O Z tem que valer esse valor aqui direto. E ela tem que cortar o X exatamente nesse valor. Então, o X ela tem que valer exatamente isso aqui também, ó. Tá vendo? O X vem de cá, ó. Ele tem que valer menos D sobre A. Então, a equação do plano, por mais que ele se estende aqui para todos os lados, ele tem que ter essa inclinação. Ficou claro o segundo caso, com duas variáveis? Com y livre? Acha que sim. Complicou, Rafael. Vamos ver o terceiro caso para ver se melhora. O terceiro caso, o Z vai estar livre, tá vendo? Por que o Z vai estar livre aqui nesse terceiro caso? Ó? Ó, a equação é essa aqui, ó. Eu não tenho aquele fator CZ, né? O CZ não tem nessa equação. Então, essa equação que aparece aqui, ó, é a equação dessa reta aqui no plano XY. Essa é a equação da reta AX mais BY mais D igual a zero. Então, o Y tem que valer exatamente esse valor, o X tem que valer exatamente esse valor, e observe que o Z aqui, ó, o Z aqui, ele ficou livre para ser qualquer coisa, ó. Então, você pode subir o plano para cá, aqui tem que vir nesse sentido, né, porque tem que obedecer essa reta aqui do chão, e aqui para baixo também, o Z lá continua lá, negativo, né, pode ir também para menos infinito no Z. Então, essa aqui é a equação desse plano. Quer ver? Vamos dar vamos dar uma olhadinha no GeoGebra, só para vocês verem aqui, ó. Espera aí, só um momentinho. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui, para vocês observarem. A gente vai precisar da visualização 3D. Vou fechar isso aqui. Deixa eu tirar esse plano aqui do fundo. Esse aqui é o espaço tridimensional. Se você colocar, por exemplo, 2x, esse último caso que a gente viu, né? Vamos escolher o negativo aqui, ó. Menos 3y, sei lá, mais 9 igual a zero. Olha o que deu. Dá para ver a equação do plano lá, tá vendo?
logicamente que lá no livro ele só desenhou esse quadradinho aqui, ó. Aqui, onde é que eu estou passando o mouse? Aqui só no primeiro quadrante, né? Mas o plano, na verdade, ele vai lá para menos infinito, tá vendo? Ó? Logicamente, aqui você tem, se você pegar, por exemplo, se eu colocar o chão aqui, ó, z igual a zero, coloquei o chão ali, o plano xy, e se você pedir, por exemplo, para interceptar, interceptar, intersecção, por exemplo, da equação 1 com a f, por exemplo. Tá vendo a reta lá, ó? Essa reta aqui em azul, é exatamente essa reta aqui, ó. Tá vendo essa reta que eu desenhei aqui, ó? Essa reta aqui, ó, no chão. Essa reta aqui em azul é exatamente essa reta aqui, ó. E o plano, tá vendo que aqui eu desenhei aqui desenhou só um pedacinho aqui, mas na verdade é a mesma coisa. Seria esse plano aqui, ó. Esse plano aqui seria esse plano aqui, ó. Tranquilo, gente? Agora sim. Ficou mais claro? É como se a equação BYCZ, por exemplo, não sei se é esse caso aí, ela descreve a inclinação, digamos assim, do plano e a componente X descreve como se fosse a profundidade do plano, né? A largura dele. Tá bem, seu comentário tá bem complexo. Volta aí, o X é a profundidade, o X é o eixo vermelho. O X é o Tá. eixo... Nesse caso aí, O X é o vermelho e o Y é o verde. tá. E no caso Z, então, descreve a profundidade do plano, ou a largura do plano. Nesse caso aqui, ele vai para mais infinito, né? Tanto para cima quanto para baixo. Sim. Nesse caso, e essa equação descreve, tipo, seria tipo a inclinação do plano, né? Então, a inclinação do plano aqui, nesse caso aqui, ele vai estar paralelo ao eixo do Z. Por quê? Se você pegar qualquer vetor normal aqui, desse plano, ele vai ser perpendicular ao plano, ou seja, ele vai estar apontando para fora, para cá ou para cá, né? Então, ele vai ser um camarada também perpendicular ao eixo do Z. Então, a inclinação do plano, quem vai medir a inclinação do plano, vai ser o vetor normal. Porque o vetor normal é aquele que aponta perpendicularmente ao plano. Então, ele vai te dar uma espécie de direção no sentido de, olha, isso aqui está inclinado tantos graus em relação ao eixo Z, por exemplo. Dependendo da coordenada que você estiver analisando. Então, o vetor normal que vai dar a inclinação. Aqui, por enquanto, eu não falei a respeito de vetor normal, mas um vetor, para fazer a equação do plano, o vetor normal aqui, você poderia pegar qualquer ponto desse plano e construir um vetor que faz 90 graus com qualquer reta ou com qualquer outro vetor contido nesse plano. Aqui vocês podem brincar aqui também, por exemplo, imagine que você queira trocar, em vez de usar x e y, vamos usar, por exemplo, y e z, por exemplo. Se você faz isso, ó, o que acontece com o plano? Ó, eita, deu uma coisa errada aqui. 2x. Não esperava que desse uma coisa dessa, não. Vamos refazer aqui de novo. Vou esconder isso aqui, ó. Vamos chamar de, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Cadê? Seria esse aqui, né? Eu usei y e z, né? Esse camarada aqui, ó, usando y e z. Não, cadê? Essa aqui é a primeira, não, essa aqui, ó, usando x e z. O y livre, né? Então, seria do tipo x e z, então, digitando lá, seria, sei lá, 2x menos z mais 5 igual a zero. Tá vendo? Ó, esse camarada aqui, ó, é exatamente esse camarada aqui, ó. Deixa eu colocar na mesma posição aqui para vocês verem. Ficou mais ou menos igual.
Ó, tá vendo? Eu tenho o eixo X, o Y e o Z para cima. Então, eu tenho o eixo X, que é o vermelho, o Y para... Também invertido, né? Vamos colocar aqui invertido o X para cá, né? O X para cá, o Y apontando para fora e o Z para cima. Então, esse aqui seria o plano, tá vendo? Que é exatamente essa equação aqui, ó. E essa última aqui seria utilizando Y e Z. Se você utiliza Y e Z, então seria, sei lá, 3Y menos 4Z mais 6 igual a 0. Tá vendo? Tá vendo que aí vai ficar talvez mais inclinado, menos inclinado, por causa desses coeficientes que a gente utiliza aqui, né? Se eu utilizar, por exemplo, aqui outro número, sei lá, só Y, ó, tá vendo que muda a inclinação? Se eu usar aqui, por exemplo, mais em vez de menos, tá vendo o que acontece? Plano. Então, os valores das constantes, por isso que você consegue desenhar qualquer plano que você queira, né? Por quê? Porque os valores das constantes A, B, C e D podem variar. E quando elas variam, aí o que acontece? Você vai obter planos diferentes. Então, esses aqui são alguns casos particulares, né? Esses aqui, utilizando somente uma variável, né? Vai ter planos paralelos ao eixos coordenados. E, nesse caso aqui, utilizando duas variáveis para cada plano, ou seja, mantendo um constante. E, logicamente, tem um caso geral, né? Acho que aqui não tem desenho. Tem um desenho do caso geral. O caso geral que passa pela origem, tá vendo? Aqui é uns casos particulares ainda. Por quê? Observe que aqui o D vale 0, tá vendo? Tá faltando o D aqui, ó. Porque a equação geral do plano é isso aqui mais D, né? Esse D aqui, quando você pega ele igual a 0, significa que esse ponto aqui, que é a origem, ó, ele vai pertencer ao plano. Por que pertence? Se você pegar o x igual a 0, o y igual a 0 e o z igual a 0, concorda que é solução para essa equação? Independente do valor de A, B e C? Então, com certeza, a origem passa. Mas não necessariamente a origem ela precisaria passar, né? Ó, imagine que você pegasse aqui, sei lá, x mais y mais z mais 3 igual a 0. Ó, tá vendo? Esse plano aqui ele já não passa pela origem, ó. Opa. Aqui, ó. Viu? Ele não passa pela origem. Agora, se eu pego e tiro esse mais 3 daqui, ó, e deixo o D igual a 0, olha o que acontece. Ele vai para a origem, tá vendo? Ele passa na origem. E aí a inclinação dele aqui, no caso aqui, é como se fosse a identidade, né? Eu peguei os coeficientes tudo sempre do 1, 1, 1, 1. Mas eu poderia mudar aqui, né? Eu poderia colocar 2. Quando eu coloco 2, olha o que acontece. A inclinação já muda, tá vendo? Para o X. Se eu troco aqui, por exemplo, para negativo, ó, a inclinação muda. Imagine que eu coloco aqui mais 4 no Z. A inclinação já muda. Todos eles passando pela origem, tá vendo? Aí, se eu coloco aqui menos 5, aí ele sai da origem, tá vendo? É difícil desenhar a equação do plano? Você não consegue, na verdade, desenhar o plano porque é uma coisa que vai para infinito, todos os lados. Na verdade, o máximo que você consegue é se ele for delimitado entre um octante, você consegue fazer as retas interseção, por exemplo. Qual que é a reta que intercepta com o plano? Quer ver? Nesse caso aqui, ó, deixa eu ver se dá. Acho que nesse caso aqui dá. Imagine que você pega z igual a 0, o chão. Imagine que você pega x igual a 0, é o outro plano, e y igual a 0, que é o outro plano. Vou colocar cores diferentes aqui nesses camaradas. Tá, você tem esses planos, né? O plano original seu é esse aqui, né? Vou fazer ele bem escuro aqui. Tá, você tem a interseção desse plano, ficou bem entulhado, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que vocês conseguem fazer, por exemplo, interceptação. Deixa eu duplicar isso aqui, ó.
em vez de eu fazer a equação, vou fazer a equação 4 com H. A equação 4 com H. Observe que apareceu uma reta aqui, não apareceu? Essa reta aqui, ó. Deixa eu, por enquanto, tirar esses planos, para ficar menos... Ó, tá vendo? Olha lá, ó. Interseção da reta com o plano. Aí depois, deixa eu duplicar isso aqui de novo. Vou pegar a equação 4 com a equação 5. Aí eu tenho outra reta aqui, ó. Deixa eu diminuir a intensidade desse azul aqui, porque vai que a conexão cai, né? Muito azul esse negócio. E aí, por último, eu posso fazer o seguinte. Eu posso duplicar isso aqui e fazer a interseção com P, né? A equação 4 com P, que é a última que falta. Olha o que eu tenho. Então, o máximo que você... Deixa eu tirar o plano aqui para vocês verem. Ó, o máximo que eu conseguiria desenhar é a espécie desse triângulo aqui, tá vendo? Nesse primeiro octante aqui, eu consigo desenhar, é como se fosse um pedacinho do plano. Tá vendo que o plano, eu não consigo desenhar, seria esse aqui o plano todo, né? Mas aí eu consigo essa reta aqui e essa reta aqui, que é a interseção do quê? Do plano com os eixos coordenados. Quando eu faço isso, eu consigo, pelo menos, desenhar esse triângulo aqui, ó. Então, esse triângulo aqui é certeza que é um pedacinho do plano. Beleza? Mas não é de espantar, não, viu, gente? Não é bicho de sete cabeças, não, porque as interseções vai dar equação de reta, né? Deixa eu ver o que a Eduarda tinha falado aqui. Cônica. Mas você promete que a gente vai mexer só com equações lineares, assim? Pô, mas a equação do plano é equação linear, não tem nada quadrática. Lá no cálculo 2, sim. Aí no cálculo 2 a gente vai mexer com coisas mais complicadinha do que isso, né? Porque as funções lá podem ser gerais, né? Agora, aqui na equação do plano, é só linear. Então tá bom. Ah, você quer ver como que isso pode cair na prova? Não, na prova, na verdade, não manda desenhar o plano, né? A gente manda obter a equação do plano, né? É a álgebra. Nem sempre a geometria é cobrada, né? Vamos fazer um exemplo. Com certeza, vamos fazer um exemplo. Então, vamos voltar aqui para a aula. Então, essas aqui são as equações mais gerais do plano, com as 3 variáveis, no caso particular, onde o D é 0. Aqui, tá vendo? Mais um exemplo, tá vendo? Aqui eu peguei o D diferente de 0, nessa última aqui, ó. Tá vendo que o D aqui é diferente de 0? Então, se o D é diferente de 0, tá vendo que ela não, esse plano aqui ele não passa pela origem. Seria, exemplo, o plano que a gente acabou de desenhar aí, né, no GeoGebra. A gente desenha um pedacinho, tá vendo? Para representar o plano, por mais que ele estende para todos os lados aqui, né? A gente desenha só esse pedaço. Já esse aqui, ó, como o D é 0, né? Então, ele passa pela origem, tá vendo? Ó aqui o exemplo que quem pediu foi o Rafael? Pediu um exemplo? Rafael, vamos fazer um exemplo depois. Vamos fazer agora, ó. Ó, para vocês verem como é que é simples, né? Vamos encontrar a equação do plano π, que passa pelo ponto P0, e ele é perpendicular ao vetor. Então, eu tenho um plano. Opa, eu tenho um plano assim. Ele passa pelo ponto P0 e ele é perpendicular ao vetor N. Então, aqui o vetor N. Esse aqui é o vetor N, esse aqui é o ponto P0, ele passa pelo ponto P0 e ele é perpendicular. Então, se ele é perpendicular a qualquer vetor aqui do plano, né? Então, nesse caso aqui, ó, como já deu para vocês a equação do vetor normal, então lembra, esse camarada aqui é quem que acompanha o A, ou quem que acompanha o A, quem que acompanha o X, a segunda coordenada é quem que acompanha o Y, e a terceira coordenada é quem que acompanha o Z. E vocês lembram quem que era a fórmula do D? Menos o A, X0, menos o B, Y0, menos o C, Z0. Aqui eu tenho o valor do... Ó, esse camarada aqui é o X0, Y0, Z0, que é o ponto. Então, eu tenho... Quem que é o A? Esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Então, é só substituir. Tá vendo? O A é 2, o B é menos 1,
o C é 2, então a equação vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí, quem que é o D? O D, a gente calcula usando essa fórmula aqui, ó. O D, ele tá. Ao invés de usar a proposição, ele fez de outro jeito, tá vendo? Aqui, usando a proposição, depois a gente vê esse parágrafo aqui usando outra forma, mas primeiro vamos usar a proposição. Quem que seria o D? Seria menos, quem que é o valor de A? 2. Quem que é o valor de x0? 1. Menos, quem que é o valor de B? Ó, aqui tem um menos 1, tem que ter cuidado, né? Porque o B é menos 1. E quem que é o valor do y0? O y0 é menos 2, menos. Quem que é o valor de C? 2. Quem que é o valor de Z0? Menos 2. Então, essa conta aqui vai dar menos 2, né? Ó, aqui tem 3 sinal de menos, tá vendo? Ó, 3 sinal de menos. Então, o resultado vai ficar menos 2. E aqui tem 2 sinal, então vai ficar mais 4. Então, para você ver, menos 2 com mais 4 deu 0. Então, na verdade, essa equação desse plano, ele passa pela origem, porque esse D é 0. Outra maneira de resolver, então, a equação seria simplesmente essa aqui, né? Outra maneira de resolver seria usando esse aqui, ó, para determinar o coeficiente D, ao invés de usar a proposição, vamos usar o fato de que esse ponto aqui, ó, P0, ele está no plano. Se ele está no plano, ele tem que satisfazer a equação do plano. Então, para você ver, ó, 2 vezes, quem que é o valor de P0? 1. Menos, ó, estou substituindo na equação do plano aqui, ó, 2 vezes x menos y. Quem que é y? Menos 1, que multiplica o y. Quem que é o y? O y é menos 2. E depois, mais 2 vezes z. Quem que é o z? Menos 2, mais d é igual a 0. Então, eu peguei e coloquei o valor do x0 aqui, coloquei o valor do y0 aqui, coloquei o valor do z0 aqui na equação do plano, né? Porque a equação do plano é 2x menos y. Esse menos 1 aqui é como se fosse menos 1 vezes y, viu? Mais 2z mais d igual a 0. Por enquanto, a equação seria essa. Então, fazendo essa conta aqui, vocês vão ver que o d, ó, tá vendo? Dá a mesma coisa, né? 2 mais 2 menos 4, ou seja, o d é 0. Ficou claro o exemplo? Entendi muito bem, não, professor. Eu Onde? acho que essa última parte aí ficou um pouquinho. Não sei. De como encontrar o valor de D? A parte que você substituiu os valores ali, até ali estava ok. Até aqui tá ok? E essa Sim, parte aqui que não? depois disso, eu fiquei meio confusa. Tá, ó, vamos voltar lá. A equação do plano, por enquanto, até aqui vocês entenderam por que deu isso aqui por enquanto? Colocando... Sim, você só substituiu os valores ali. Isso, o valor de A, o valor de B e o valor de C, né? Quem que acompanha o X é o A, quem que acompanha o Y é o B, né? Então, você tem o valor de A, B, C aqui que foi dado, tá vendo? Então, substituiu, por enquanto, a equação do plano é essa. Só que você não sabe ainda quem é essa constante D. Então, tem duas maneiras de descobrir quem que é a D. De acordo com essa proposição aqui, a 4.1, ó, que a gente viu no início da aula, a gente demonstrou, inclusive, ó, o valor de D tem que ser esse número aqui, ó. Eu sei quem que é A, eu sei quem que é B, eu sei quem que é C, eu sei quem que é o X0, o Y0 e o Z0, que é o ponto P0 dado. Então, é só fazer essa conta aqui que eu vou encontrar o D. Beleza? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu sei, o valor de D tem que ser isso aqui, de acordo com a proposição. Então, substituir o A é menos 2, o B é menos 1, o C é menos 2. Não, o C é 2 positivo, né? Esse menos aqui é da fórmula, tá vendo? Esse menos é da fórmula, esse menos é da fórmula, esse menos é da fórmula. O valor de x0, y0 e z0 é dado aqui no P0, tá vendo? Substituir, encontrei 0. Tá. Uma maneira é essa. Uma segunda maneira é eu utilizar a equação do plano que eu tenho. Essa é a equação do plano. E o ponto P0, ele pertence ao plano. Se ele pertence ao plano, então as coordenadas do P0, que é dado por 1, menos 2 e menos 2, quando eu substituir aqui, ele tem que satisfazer a equação do plano, porque o ponto P0 está no plano. Então, o que vai acontecer? No lugar do x, eu vou colocar o 1, menos. No lugar do y, eu vou colocar menos 2.
mais 2 vezes, no lugar do Z, eu vou colocar menos 2, mais D igual a 0. Coloquei as coordenadas do P0 na equação do plano. Então, aqui deu 2, aqui deu mais 2, e aqui deu menos 4, mais D igual a 0. Beleza. Então, ó, pra você ver, ó, esse aqui cortou com esse, né? Então, sobrou D igual a 0. Ficou claro? Como é que é? Está explicitando só o primeiro? Como é que é, Bruno? É a mesma coisa, né? Duas maneiras de encontrar a constante D. Mas acaba sendo a mesma coisa. Na primeira, só está explicitando D primeiro. Aqui, essa é a fórmula para encontrar o D. E aqui, você colocar o ponto P0 na equação do plano e encontra o D também do mesmo jeito. É duas maneiras de encontrar a constante D. Essa aqui é o desenho do plano, né? Que a gente pode até ver lá no GeoGebra como é que ficaria. Ó, por que ele corta no 2 e no 2 aqui, né? Aqui dá até para a gente desenhar aquele vetor normal lá para vocês verem no GeoGebra. Vou dar uma limpada nisso aqui. Professor, Oi? você usou lá os valores do vetor n, né? Ah, Se você usasse os valores do vetor p também, seria a mesma coisa? O vetor p0? na verdade, o P0 não é vetor, né? O vetor P0 é o ponto. Vou voltar lá. Ó, o P0 aqui, ó. O P0 aqui é esse ponto aqui, ó, no plano. O vetor PP0 é vetor. Mas ele não é vetor normal, né? O PP0 não é vetor, porque esse P aqui é um ponto do plano qualquer. Então, para poder fazer a equação do plano, eu utilizo PP0 normal n igual a 0 para poder encontrar essa equação aqui, ó. Mas o vetor normal é exatamente esse aqui que foi dado, ó. Já foi dado para você que as coordenadas dele é 2, menos 1 e 2. Ele faz 90 graus ao plano. E ele passa, o plano contém esse ponto aqui, ó. Quer ver? Vamos desenhar no GeoGebra lá para você ver, ó. Vamos primeiro colocar esse ponto P0 aí, ó. P0. P0 é igual... como é que era lá mesmo? 1 menos 2 menos 2. E esquece que toda vez que sai aqui, ele sai. P0. Opa. P0 é igual 1, menos 2 e menos 2. Ele está lá embaixo, tá vendo? Aquele está lá embaixo. O Z dele é negativo, tá vendo? Ó. Aqui a visão, ó. Ele é 1 para X, menos 2 para Y e menos 2 para Z. Ele está lá embaixo, tá vendo? Ok. Não sei qual que é a visão que é melhor, acho que é essa aqui, ó. Ele está lá embaixo, lá embaixo, né, na parte negativa do Z. Esse é o ponto P0. A equação do plano que foi encontrada é a equação 2x menos y mais 2z igual a 0. Decora aí para não precisar sair de lá, viu? 2x menos y mais 2z. 2x menos y mais 2z igual a 0. Tá vendo que passa exatamente nesse... O plano passa exatamente nele lá, ó. Opa. Você colocou igual a 9. Tá igual a 9. Ah, Jesus, igual a 0. Ah. Olha lá, passou nele, tá vendo? Passa pela origem, passou nele, ó. Agora vamos desenhar o vetor normal. Vetor ponto. Perpendicular, não? Não, vou colocar só as coordenadas do vetor aqui, acho que vai dar certo. O vetor era qual? Vocês lembram? 2 menos 1 e 2, eu acho. É o vetor normal, né? 2 menos Menos 1 1 e e 2. 2. Olha lá, ó. Tá vendo que ele faz 90 graus com o plano?
Observe que ele não necessariamente ele precisa estar apoiado aqui no ponto P0, viu? É um vetor que é o vetor normal do plano, ele dá a inclinação do plano. Então, ele é um vetor que ele faz 90 graus com qualquer vetor do plano. Você poderia, por exemplo, criar o vetor, por exemplo, P0. Vetor P. Tá vendo? P0. Tá vendo que esse camarada aqui, ó, ele é 90 graus? Deixa eu ver. Aqui, ó, tá vendo? Ele faz 90 graus, tá vendo? Aqui, ó. O vetor normal dado, ele faz 90 graus a qualquer vetor do plano. Eu acho que aqui não calcula produto interno, calcula produto escalar. Isso. O vetor U e o vetor V. Tá vendo que deu zero? Significa que faz 90 graus, não faz? Porque quando você multiplica, ó, 2 vezes 1 dá 2, menos 1 vezes menos 2 dá 2 de novo, né? Então, deu 2 mais 2, 4. E 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, 4 menos 4, 0. Tranquilo? Essa é a equação do plano. Creio que depois você vai pedir para a gente calcular esse vetor, né? Esse vetor normal. Encontrar as coordenadas dele. Olha, geralmente, geralmente o enfoque aqui, a não ser que dê a equação do plano, né? Para você poder extrair o vetor normal. Porque uma coisa depende da outra. Ou você tem a equação do plano e você extrai o vetor normal, ou te dá o vetor normal e te pede a equação do plano. Né? Porque para poder fazer o plano, você precisa de um ponto. Por enquanto, né, a ferramenta que a gente tem, você precisa de um ponto e o vetor normal. Logicamente, tem outras maneiras de a gente fazer a equação do plano, a gente vai ver mais para frente, né? Mas, por enquanto, é essa, né? Um ponto do plano e a inclinação, que seria o vetor normal. Então, essa aqui é a equação do plano. Aqui, ó. No plano, a equação de uma reta, aquilo que eu tinha comentado para vocês, né? A equação de uma reta é determinada se forem dados 2 pontos da reta. Tá vendo? Se tiver 2 pontos da reta, ou seja, se tiver esse ponto aqui, você consegue determinar a equação da reta. Analogamente, no espaço, a equação de um plano é determinada se são dados 3 pontos. Então, imagine que você tem 3 pontos agora. Você tem esse ponto aqui, ó, P3, você tem o ponto P2 e você tem o ponto P1. Tá ruim a visualização aqui, deixa eu aumentar aqui. Ó, você tem 3 pontos. Se você tiver esses 3 pontos, tá vendo? Esse ponto aqui, por enquanto desconsidera esse P aqui, né? Mas por enquanto foi te dado o quê? Foi te dado o P3, esse ponto. Foi te dado o P2, as coordenadas, tá vendo? E foi te dado as coordenadas do P1. Então, como é que você vai fazer a equação do plano? Para fazer a equação do plano, você precisa de um vetor normal. Então, quem que seria o candidato ideal aqui, né? O candidato ideal para ser o normal, se você tem esses 3 pontos, concorda que você consegue fazer o produto vetorial entre os vetores P1, P3. P1, P3 seria esse vetor aqui, digamos o vetor U, né? P1, P2 seria um vetor V, esse aqui. Quando você faz V vetorial com U, o resultado não vai ser um terceiro vetor apontando exatamente para cima ou para baixo e fazendo 90 graus com U e com V? Então, para você ver, a gente chegou na mesma conclusão anterior. Ou seja, eu pego qualquer ponto do plano agora, pego o vetor P, P1, P, produto interno, eu sei que ele é perpendicular a esse vetor N aqui, né? Esse vetor N dado pelo produto vetorial. Como ele é perpendicular, então implica que o produto interno entre eles é 0. Beleza? Então, se você tiver outra maneira de encontrar a equação do plano, né? Ah, eu não tenho vetor normal. Eu vou construir o vetor normal. Foi a pergunta que você fez, eu acho, né? Como é que eu faço para construir o vetor normal? Se eu tiver 3 pontos no plano, eu consigo construir o vetor normal dessa maneira, tá vendo? Depois que eu construir o vetor normal, aí sim eu faço a equação do plano utilizando a proposição que a gente viu. Ficou claro?
Ficou. Beleza. Então, vamos lá, mais um exemplo, né? Para poder a gente ver se a gente entendeu bem, né? Como é que a gente utiliza 3 pontos. Então, aqui eu tenho 3 pontos no plano, tá vendo? Eu tenho o ponto P1, P2 e P3. E aí, o que acontece? Então, imagina que eu tenho um plano aqui, né? Então, eu tenho P1, P2 e P3. 3 pontos no plano. E aí, eu quero construir a equação do plano. Então, eu vou construir esse vetor aqui, ó. Vou construir esse vetor aqui, ou seja, P1, P2, tá vendo? P1, P2. Vou construir P1, P3, esse daqui, P1, P3. Então, o camarada que vai ser normal, o candidato normal aqui, ó, ele vai ser exatamente, que vai fazer 90 graus tanto com esse quanto com esse, ele vai ser exatamente o produto vetorial entre esses dois vetores. Como é que eu calculo o P1, P2? É simplesmente subtrair coordenada, né? P2 menos P1, tá vendo? Deu isso aqui. P3 menos P1 deu isso aqui. E o produto vetorial deu isso aqui. Como é que calcula o produto vetorial? Vocês lembram? Lembra, gente? Vocês podem colocar, por exemplo, IJK. Coloca as coordenadas aqui, né? Menos meio, meio e 0. Coloca aqui menos meio e meio. E calcula esse determinante aqui, não é isso? Né? Quem é que vai estar na direção I, quem é que vai estar na direção J, aí vocês vão encontrar esses vetores, essas coordenadas aqui do produto vetorial. Então, esse camarada aqui vai ser o A, esse aqui vai ser o B, e esse aqui vai ser o C lá da teoria, né? Ou seja, quem que acompanha o X, quem que acompanha o Y, quem que acompanha o Z. Então, por enquanto, a equação do plano é dessa maneira. Eu não sei quem que é o D, né? Mas aí a gente viu que tem duas maneiras de encontrar quem que é esse D. Ou você pega qualquer um desses pontos aqui, ó. Agora tem 3 possibilidades, né? Você pode pegar qualquer um deles e substituir as coordenadas no lugar do x, y, z e acha quem que é o D. Ou você pode utilizar a fórmula da proposição, né? Menos A que multiplica x0, menos B, y0, menos C, z0. Quem que é o x0, y0, z0? Você pode escolher tanto P1, quanto P2, quanto P3, pode escolher qualquer um ponto. Ele está no plano, né? O A, o B e o C, exatamente os valores do normal que você encontrou aqui, você vai encontrar o valor de D. Aqui, nesse caso aqui, ele escolheu, né, para determinar o D, ele usou o fato de P1, tá vendo? Pertencer ao plano. Por que ele escolheu P1? Eu acredito que poderia ser o P2 também, tem 2 zeros, tá vendo? 2 zeros, fica bom para fazer conta. Então, quando você substitui, tá vendo que essa parte aqui vai zerar, ó. Na hora que você colocar o Y e o Z, substituindo na equação do plano, né? Como o Y e o Z aqui é 0, 0, tá vendo? Substituiu aqui, ó, 1/4 vezes X, que é meio, aí você encontrou que o D, 1/8 mais D tem que ser igual a 0. Então, o D tem que ser menos 1/8. Pronto, a equação do plano é essa aqui. Aí, o que ele fez daqui para cá? Simplesmente simplificou, tá vendo? Multiplicou por 8 dos dois lados. Essa equação aqui do plano, ela é exatamente igual a essa. Né? Porque multiplicando por uma constante não nula dos dois lados, o resultado se mantém na igualdade, né? Que a gente conhece lá de equações, o resultado. Então, essa aqui é a equação do plano que tem esses 3 pontos. Ficou claro, gente? Sim? Eduarda tá ok? Podemos seguir? Estamos terminando já. Aqui, um pedacinho da equação daquele plano lá, né? E aqui outra maneira que a gente poderia utilizar para poder resolver essa complexo, Lucas. Esse exemplo aqui foi complexo? O Bruno não achou não aí, ó. Não apareceu nem a unidade imaginária, né, Bruno? É muita coisinha. Uai, utilizando a capacidade, ué. Ele não sabe como entendeu. Bom, outra maneira de resolver esse problema aqui, ó,
seria a seguinte, tá vendo? Alternativamente, ou seja, outra maneira, né? Nós podemos encontrar a equação do plano da seguinte forma. Então, como vimos anteriormente, ó, vamos só lembrar o desenho lá do plano, era assim, né? Você tinha P1, P2, P3. Então, você tinha esse vetor aqui, você tinha esse vetor aqui, não era? P1, P2, P1, P3. O que acontece? Esses 3 pontos, eles estão no mesmo plano. Então, P1, P2 e P3, eles são o que a gente chama de P3, eles são o que a gente chama de coplanares. Se eles são coplanares, vocês lembram o resultado lá de produto misto, que falava o seguinte, se você tiver, por exemplo, imagine que você pegou outro vetor P qualquer aqui, ó. E você tem o vetor também, você tem o vetor P1, P2, você tem o vetor P1, P3, e você tem o vetor P1, P. Onde esse P aqui é qualquer ponto do plano. Ele pode estar em qualquer direção, para cá, qualquer lugar. Esse ponto final aqui. Ele tem coordenada x, y, z qualquer. As coordenadas de P1, P2 e P3 são coordenadas fixas. Mas a coordenada de P, ela é aleatória, né? Então, o que a gente aprendeu lá? Se você tiver 3 vetores coplanares, o produto misto entre eles dá 0. Por quê? Porque vocês lembram que não tem altura o paralelepípedo, né? Porque P1, P2, P1, P3 e P1, P, eles são vetores o quê? Coplanares. Vetores coplanares também, né? E se eles são coplanares, significa que o produto misto, lembra do produto misto? É o quê? É quando você faz o produto vetorial, o resultado do produto interno com o vetor. Porque o produto vetorial vai dar um terceiro vetor aqui. Não, se você pegar, por exemplo, P1, P2, vetorial, P1, P3, o resultado vai dar um terceiro vetor. Aí, quando você faz o ângulo entre esse terceiro vetor e esse aqui, ó, o θ é 90, né? A gente viu isso em sala de aula, então por isso que o produto interno, né, de P1P com esse produto vetorial dá 0. Então, essas aqui são as coordenadas do vetor. Ó. Como é que eu faço o vetor P1? É x menos a coordenada do P1. Lembrando que a coordenada do P1, quem que era? P1 era meio, 0, 0. O P2 era... Tá aqui, né? O P2, cadê o P2? O P2 era 0, meio e 0. 0, meio e 0. E o P3 era 0, menos meio e meio. Então, para você ver, ó, o que é o P1P? Então, vai ficar x, ó, o P é um vetor qualquer, x, y, z. Então, P menos P1 é x menos meio, tá vendo a primeira coordenada aqui? Y menos 0, tá aqui. E z menos 0, tá aqui. P1, P2, então é P2 menos P1. 0 menos meio, deu menos meio. Meio menos 0 deu meio. E 0 menos 0 deu 0, a terceira coordenada. E P1, P3 é 0 menos meio, dá menos meio. Menos meio menos 0 dá menos meio. E por último, meio menos 0 deu meio. Aí você vai ter esse determinante. Observe que esse produto misto aqui, ó, essa linha aqui, ó, ela é substituída por esse vetor, né? Porque se você fosse fazer o produto vetorial, quem que aparecia aqui era o IJK, para poder o resultado sair um vetor, né? Agora, quem que vai aparecer aqui na primeira linha vai ser as coordenadas desse vetor. Então, agora eu tenho 3 vetores no produto misto. Tá vendo que eu estou fazendo um produto interno desse primeiro vetor aqui, com o produto vetorial, né? Esses outros 2 aqui, ó, que aparece aqui na segunda linha e na terceira linha. Então, quando você faz o determinante aqui, fazer a conta do determinante 3 por 3, acho que todo mundo é fácil, né? Para todo mundo. Então, fazendo a conta aqui, vocês vão encontrar exatamente isso aqui, tá vendo? Observe que quando você faz desse jeito aqui, ó, a constante D já vem embutida já, ó. Lembra que o D lá deu menos 1/8 do outro jeito? Fazendo desse jeito aqui, você já chega na equação geral do plano.
Ou seja, a constante D aqui já não existe mais. Ficou claro, gente? Ou não? Bruno, ficou claro? Ó, estamos terminando, só tem 2 páginas. Ixi. Então, vamos parar por aqui, então. Depois a gente continua, então. Aqui a gente só ia entrar no mérito de como a gente poderia determinar também. Tá vendo? Mais uma vez a gente vai dar um enfoque para usar o produto misto, né, para determinar a equação do plano, mas se no exemplo aqui já não ficou claro, então isso aqui é simplesmente a teoria, né, do que a gente acabou de fazer aqui com o exemplo. Beleza? Então, na aula de terça-feira da semana que vem, a gente continua a partir daqui. Tranquilo para todo mundo ou não? A partir daqui, ó. Porque agora a gente vai fazer o quê? A gente vai formalizar o que a gente viu aqui nesse exemplo. Ou seja, dado 3 vetores coplanares, se você faz o produto, uma maneira de determinar a equação do plano é se você fazer esse produto misto e esse produto misto for zero, tá vendo? O produto misto dando zero, isso aqui vai tirar a equação do plano a partir disso. A gente termina está quase terminando a primeira subseção do capítulo 4. Boa tarde para todo mundo, fiquem com Deus, até semana que vem.